Bom, irmãos, desejando saudar a todos com a paz do Senhor e trazer aqui um pouco acerca da lição da Escola Bíblica Dominical, falando sobre os novos céus e a nova terra. Então nós observamos nessa palavra que o livro do Apocalipse, o livro das revelações, estão nos revelando tudo que está por vir ou coisas que já estão acontecendo. O profeta Isaías escreveu dizendo: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esse fato nos adverte de que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, em que a igreja será arrebatada da terra, e o mundo passará por uma tão grande tribulação. Depois dessa tribulação haverá o período do milênio. Depois do milênio, nós observamos na palavra de Deus que Deus irá criar céus novo e nova terra. O que concerne ao universo, os céus atuais darão lugar a novos céus. A terra que conhecemos será transformada em uma nova terra. Deus criou o céu ou o espaço sideral com seus bilhões de corpos celestes, que incluem planetas, estrelas e galáxias visíveis ao olho nu ou através de potentíssimos instrumentos de observação, como os sofisticados telescópios. Diz a Bíblia: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 4, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, os ímpios incrédulos em sua arrogância não admitem a existência de Deus, mas a palavra de Deus afirma, reafirma e confirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vamos ver aqui no livro dos Salmos, no capítulo 19, Salmo 19, versículo 1, para uma rápida reflexão, para nós entendermos melhor o que a Bíblia está nos mostrando e nos falando acerca da incredulidade das pessoas. Pessoas que se consideram maiorais, pessoas que se consideram grandes, mas que diante de Deus não são nadas. Pode ter riqueza, pode ter dinheiro, mas a Bíblia diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. Ele pode dar e pode tirar. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele diz ainda mais no versículo 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então observamos, meus irmãos, que o salmista ele está expressando a autoridade de Deus, a onipotência de Deus acerca de todas as coisas, acerca de tudo que foi criado, todos que foram criados, céu, terra, mar, vegetais, animais, seres humanos, tudo foi obra da mão poderosa de Deus. Então nós observamos que um dia faz declaração para o outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Isso quer dizer que cada dia basta o seu mal, cada dia tem um objetivo, tem uma solução, ou temos sempre outras alternativas. E observamos que não admitir ou não crer na existência de Deus é uma suprema loucura que levará os ímpios à condenação eterna. Escute bem, não admitir ou não crer na existência de Deus é uma suprema loucura que levará os ímpios à condenação eterna. Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 22. Você, meu amigo, que escuta essa mensagem agora, nesse momento, que você possa
acreditar e crer no Evangelho que é Cristo Jesus. Pois está escrito em Romanos capítulo de número 16, versículo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, capítulo 1, versículo... Capítulo 1, versículo... Fecha a porta. Capítulo 1, versículo 16. Que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 22. Ele diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tenho conhecido a Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então observamos bem que as pessoas, se considerando sábios, tornaram-se loucos. Pessoas incrédulas que não acreditam na palavra de Deus. Nós observamos nesse versículo a idolatria e a depravação dos gentios. Que ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Homens que matam, que roubam, que destroem, que eliminam as pessoas e que tiram delas o que são seus, o que é necessário. Mas esses céus criados por Deus, meus irmãos e amigos, de alguma forma foram contaminados pela tragédia cósmica do pecado. O universo foi transtornado com a queda de Lúcifer, quando ele usou o livre-arbítrio concedido por Deus e se rebelou contra o Criador. Observe bem que, através desta mensagem, nós observamos que já veio através do nosso adversário, de Lúcifer, que sendo um ser maravilhoso, criado por Deus, quis a si mesmo tomar para si a glória que não é dele, mas que pertence ao Senhor, quando ele usou de livre-arbítrio, o livre-arbítrio concedido por Deus, e rebelou contra o Criador. A Terra incluída nesse universo foi a mais atingida a ponto de se tornar maldita por causa da desobediência do ser humano, que deveria ser seu dominador e cuidador, zeloso. Essa maldição decreta sobre a terra só será plenamente desfeita quando Deus instaurar os novos céus e a nova terra. Então todas as coisas serão renovadas através do poder de Deus, através da energia da sua palavra. Palavra esta que foi usada na criação do céu, da terra, de todas as coisas, pois a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Então tudo isto pertence a Deus. Observamos que nesse plano divino de Deus, que a mente humana não pode entender nem alcançar pela inteligência ou sabedoria humana, está prevista que tudo que foi transtornado pelo diabo e pelo pecado será restaurado, ou seja, será transformado pelo poder de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa restauração inclui o quê? A renovação de todas as coisas, sem exceção. Todas as coisas, natureza, vegetais, animais, seres humanos, céus, terra, mar, rios, tudo. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Então está aqui uma visão que João teve quando estava preso na ilha de Patmos e foi levado ao céu dos céus e ali contemplou esta maravilha. Ele observou, ele sentiu na alma o prazer de saber que nos céus haverá uma mansão, tem uma mansão preparada para cada um de nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Então observamos aqui que João escreveu estas mensagens, essas palavras que são verdadeiras e fiéis. Para muitos são palavras escritas por mãos de homens, para outros ateus, que saduceus, que não acreditam na salvação que é Cristo Jesus, né? São palavras que meramente faladas todos os dias, que não têm resultado algum, mas para nós em Cristo Jesus é escudo e broquel, é a verdade, é a certeza que nós temos que Cristo há de voltar para levar a sua igreja. Com tudo isso, meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 5, nós observamos que ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Lá está o Senhor assentado sobre o trono. E um dia ele vai falar esta palavra: eis que faço nova todas as coisas. Esse período aqui é o período em que os novos céus e a nova terra serão transformados, ou seja, os céus e a terra serão transformados em um novo céus e uma nova terra. Os novos céus e a nova terra serão destinados aos vencedores, somente aqueles que são vencedores, não aqueles que estão cometendo adultérios, pecado, aqueles que mentem através da riqueza, que mentem através do dinheiro, que mentem através de posição, não aqueles que se consideram autoridades maiores e que desprezam a sociedade de uma forma extraordinária, mas aqueles que foram comprados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Por isso, eu quero vos deixar, eu quero esclarecer, eu quero salientar a todos que estão ouvindo essa mensagem. Deus criou os céus, o espaço sideral. Quando a Bíblia fala sobre céus, normalmente refere-se ao espaço sideral. No princípio ele criou os céus, mas o céu já existia, né? Vejamos o capítulo 2, versículo 1. Deus mandou Abraão olhar para os céus e contar as estrelas. Gênesis 15 e o 5, versículo. Ver também Gênesis 19, 24. Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Ou seja, em Gênesis 19, 24, nós vamos encontrar a verdade da Bíblia Sagrada, qual Deus criara o mundo em 6 dias. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Para a nossa meditação, o que diz a palavra do Senhor: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Então aqui é um exemplo da destruição daquela cidade, quando o Senhor destruiu aquele lugar por estar cheio de contaminação, cheio de pecado, cheio de maldição, em que o homem havia sido destinado a esta tragédia, a esta destruição total. Desse modo, há uma diferença entre os céus do espaço sideral e o céu onde Deus habita, chamando de os céus dos céus. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então nós observamos aqui que os céus e o céu dos céus é de Deus, a terra e tudo que nela há. Mas o homem em si, desobedecendo a ordem de Deus, veio agora transgredir a vontade do Senhor, onde era para nós estarmos dominando, cuidando, trabalhando, adorando, servindo e tendo contato com o nosso Deus. Mas
através da desobediência do homem, através do pecado, da queda moral do homem, veio aqui trazendo a condenação, a morte para muitos. Porque os céus dos céus serão renovados? Os céus criados com a terra em 6 dias terão que passar por uma renovação divina. Quando o motivo? Porque Deus fará tamanha transformação no espaço sideral, em seus bilhões de corpos celestes, objeto da curiosidade e pesquisa dos astrônomos, astrofísicos e astronautas. A resposta pode ser extraída da revelação de Deus através de sua palavra. Por causa da ação do diabo, leiamos o que diz a Bíblia. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Está escrito em Jó capítulo 2, versículo 1 ao 2. Desde que foi expulso do céu, Satanás não tem onde pousar, nem a chave de sua morada. Morada ele tem, vive com seus anjos caídos. Vive com seus anjos caídos no espaço sideral e tem predileção pelo planeta Terra, cenário de sua ação deliberada e maléfica contra Deus e contra o homem, sua imagem e semelhança. Satanás opera na esfera espiritual, em meio ao ambiente cósmico e entre os homens sem Deus. Vejamos bem aqui que ele está operando em meio ao ambiente cósmico um ambiente cósmico entre os homens sem Deus, homens que levam as coisas de maneira em que o diabo ele quer. Se deixam levar pela vaidade, se deixam levar pelo dinheiro. E a palavra de Deus está dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Cristo nos vivificou a todos nós, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Mas Cristo veio morrer na cruz e nos deu a oportunidade de nós olharmos para outro caminho e seguirmos esse caminho, no qual está escrito em João 14, versículo 1, que Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O diabo, irmãos, é o príncipe das potestades do ar, e seu exército é numeroso, constituído de principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, que são os protagonistas da guerra espiritual contra os filhos de Deus. Então, os irmãos, entendam aqui que nós lutamos constantemente uma luta espiritual, uma batalha espiritual com os nossos adversários, ou seja, com o adversário da nossa alma, do nosso corpo, que está no mundo, em um espaço sideral, em que está na nossa dimensão, ao nosso derredor, o adversário bramando como leão. Então nós observamos que são os protagonistas da guerra espiritual e são responsáveis pelas tragédias espirituais, morais e físicas. As pessoas observam aí nas reportagens em que em muitos países nós vemos guerras, tragédias espirituais, morais e físicas, e as pessoas acham que tudo isso é fato da natureza, é fato que acontece por causa da incompetência das pessoas.
mas está dizendo que tudo isso acontece, as guerras, os conflitos, a violência, a doença, destruição de famílias, de casamentos, de lares, libertinagem, depravação, homossexualismo, bissexualismo, lesbianismo e tudo que é maléfico na Terra. Mas a sua ação abrange o quê? O cosmos, que inclui todos os planetas e estrelas. Dessa forma, os céus estão contaminados pelos efeitos espirituais maléficos da ação do diabo. Então, meu amigo, é o diabo quem muitas vezes, ou seja, é o diabo que está interferindo na criação de Deus, que está querendo impedir o avanço da palavra de Deus, através até mesmo das redes sociais, da televisão e de tudo que nós ouvimos e vemos. Então, temos que continuar expandindo a palavra de Deus, levando a mensagem viva e eficaz, que traz vida, que traz salvação para muitas pessoas. Não vamos brincar de estar postando fotos, postando coisas que não têm sucesso algum nas redes sociais. A televisão não está aí mostrando nada do que acontece nas igrejas. Se uma pessoa alcoólica, uma pessoa prostituta ou uma pessoa que estava jogado no mundo se converte ao Evangelho, ao Senhor Jesus, a televisão não divulga isso, mas divulga coisas que são um absurdo para a sociedade. Mas eu quero vos dizer nessa palavra que quando este dia chegar, o final de todas as coisas, as televisões, as redes sociais em vários países vão declarar, vão pronunciar, vão notificar através das suas emissoras este assunto em que um povo que adorava, um povo que pregava o Evangelho, um povo que era muitas vezes escanteado pela rede de TV e que não vão mais estar aqui nesta terra. Queira você ou não, acredite ou não a sociedade, acredite ou não os governantes, que queiram acreditar pensando que o mundo será invadido por espaçonaves, por alienígenas ou por outros seres extraterrestres, mas eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito na palavra de Deus, que Satanás será expulso do universo, porque ele é o diabo, é o príncipe das potestades do ar. Ele será expulso do universo. Não é por acaso que Satanás procura incutir na mente das pessoas, inclusive de cientistas e pesquisadores, que existem seres extraterrestres mais evoluídos que os homens. Dá para imaginar isso, irmãos? Mais evoluído que os homens? Discos voadores, OVNIs, civilizações muito superiores à nossa, e os fazem gastar bilhões de dólares em pesquisas inúteis. Escute bem, meus amigos, cientistas, filósofos, estudiosos, doutores, leigos, ateus, que se consideram mais inteligentes a ponto de acreditarem nessa aberração que existe isso aqui. Isso é apenas coisas que o diabo coloca na mente de vocês e os fazem gastar bilhões de dólares em pesquisas inúteis. Quando é que vão se deparar com essa situação em que a sociedade, em que muitos estão se deixando ser levados pela mão do diabo? Ele está conseguindo afastar mais ainda as pessoas da verdade, emanada da revelação de Deus. Mas a ação do diabo, com permissão de Deus, terá fim. Seu destino e habitação eterno já estão preparados. Você pode até perguntar: como permissão de Deus? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem para ele
compreender o que Deus queria para a sua vida. Quando colocou no jardim do Éden, era para que o homem habitasse no jardim, para que o homem se dedicasse à vontade de Deus, para que o homem cuidasse do seu habitat, expandisse, multiplicasse, cultivasse a cultura. Mas o homem, através da desobediência, o adversário veio aqui interferir mais uma vez, né? Então Deus aqui permite que muitas coisas aconteçam na vida de muitas pessoas para que elas entendam que Deus, ele é soberano, né? Então, eu quero mais uma vez dizer que o diabo, ele consegue afastar mais ainda as pessoas da verdade que é emanada da revelação de Deus. Mas, dizendo mais uma vez, a ação do diabo, com permissão de Deus, ele não permitiu ao diabo que tocasse na vida de Jó para ver se Jó blasfemaria de Deus. E Jó não blasfemou, Jó não fez. Vai lá, toca nele, mas não toque na